Salve, galera da mesa Tamer TCG. Estamos aqui junto com o Robson. Eu sou o Vinícius para falar sobre aí a futura banlist do Digimon. Vim revelada agora para nós no dia 16, nesse próximo sábado. A gente está esperando essa banlist já tem um tempo. A última que aconteceu foi lá em agosto do ano passado. Acabou irritando no Memon e algumas outras coisas. E essa banlist aí vai vir logo antes da unificação entre os dois formatos, né? Tanto do Ocidente quanto do Oriente lá, e imagino que vai ser a banlist que vai definir muito bem o jeito que a Bandai quer que as coisas rodem, né, daqui em diante. Acho que a gente tem bastante carta para falar aqui, bastante ponto a considerar, e eu acho que vai ser legal. Pode falar aí, Robson. E aí, galera, tudo bem? Estamos de volta aí, que nem o Vinícius falou. A gente vai ter a banlist daqui uns dias e foi perguntado pra gente se nós iríamos estar cobrindo, né, uma possível predict do que vai estar sendo listado ou banido, né? Muito mais possivelmente listado do que banido. Banir não é um costume comum da Bandai, mas a gente teve algumas discussões com relação a isso e a gente vai estar trazendo para vocês a nossa opinião aqui com relação às cartas, né? E também algumas cartas que podem ter o limite retirado. Já aconteceu no passado e pode ser que aconteça de novo. Vai lá, Vinícius. Leva a gente nessa lista maravilhosa de cartas que a gente quer que suma do Digimon, porque dá muita dor de cabeça. Tá, beleza. Então, bora lá. Acho que o primeiro que a gente tem que falar sobre, né, inegavelmente, é o Mirage, da BT11. O cara tá aí, ele desviou muito bem da última banlist, do limite dele para 1. Né? O deck, naquela época, já estava com um desempenho muito bom. Né? Ele estava ali sendo considerado top 3 deck de formato. E quando a banlist veio, que irritou no Memon, que é o top 1, que já era uma matchup um pouco ok para Mirage, o deck simplesmente despontou, né? Inegavelmente o deck subiu ainda mais, e as próximas coleções deram suporte para ele ainda também, e simplesmente o deck ficou imparável, né? Depois disso, eu acho que o deck deu uma diminuída, porque o pessoal começou a brincar com mais outros decks e tal. Acho que a coleção ali BT18, BT19 com Red Hybrid, com Purple Hybrid, não foi uma coleção boa para Mirage, né? Justamente porque esses decks não colocam muito Digimon no campo, então você não tem target para acabar voltando. Você acabava só dependendo do Mirage. O deck deu uma decaída, mas aí logo voltou porque outras cartas apareceram para dar suporte para ele. Scramble ajudou bastante, o novo Rankumon também ajudou bastante, lá da X6, e também o Exablaumon, né? Ajudou bastante porque ele era um jeito de lidar contra esses tempos. Mas, enfim, eu acho que não tem como fugir dessa vez, né? Igual, a gente está falando de uma carta que é da BT11, que ela surgiu para dar suporte para um arquétipo de um deck, né? E desde que ela veio, né? Desde que ela surgiu, Mirage é um deck que está sendo sempre considerado. Então, eu acho que tá ok irritar a carta agora. Eu acho que ela deve ser, sim, restringida a 1. Eu acho que o deck não é tão popular quanto era, por exemplo, no ano passado. Mas eu ainda acho que se essa carta continuar, não é legal. Não é uma coisa que seria bom de ter acontecendo. Acho que Megas como Floodgate que impedem o cara de jogar a esse ponto igual é o Mirage, né, que você simplesmente pode skipar um turno porque você deu draw de efeito. Eu não acho que isso é legal. Eu acho que Floodgate tem que ser o que os Rooks são hoje, que impede de ganhar memória, impede alguma coisa, porque tá escrito na carta. Mirage hoje ele só ignora tudo isso aí e joga o jogo dele. Então acho que sim, a carta tem que ser limitada tranquilamente. Com relação ao Mirage, né, ele não
na verdade, tá atrasado esse banlist, que nem o Vinícius falou. Eu acho que ele já deveria ter sido listado no ban do ano passado, né? É uma carta muito boa e ela é uma carta genérica, né? Então, o fato dela ter um DP bom, dela poder rodar em diversas estruturas azuis, né? A gente vê Mirage rodando como engine da build do Imperial, Mirage rodando na engine do Galaxy. Então essa abrangência que ele tem como carta, né? Ele é um top engine genérico que cabe em tudo. E aí a gente também vai citar outra carta que segue esse padrão, que tem menos chance de ser banida, mas pode acontecer, que é o Hexablau. Ele acaba tendo essa abrangência muito grande. E a gente, pelo menos eu enxergo que a Bandai ela tende a querer manter os seus arquétipos dentro deles mesmos, né? Eles não querem que o deck de Imperial Dramon vire um deck até o nível 5 e o nível 6 se transforme em outra coisa. E hoje o Mirage, por ter esses efeitos de ganho de memória de uma forma muito eficiente e ter essa limitação do jogador que está enfrentando o Mirage não poder ter essa mobilidade, comprar carta, tentar fazer o jogo dele, realmente eu acho que dessa vez ele não vai passar e ele precisa ser listado. É que nem o Vinícius falou, se ele passar despercebido, não é saudável para o jogo, né? Esse arquétipo de ele ser um top engine disponível em qualquer arquétipo azul aí, ele fere um pouco a dinâmica que a gente tem hoje. Então eu também acredito que ele vai ser listado a 1 e vai sair do meta, né? E ele ainda tem relevância, obviamente, que nem o Vinícius falou, é muito menor no aspecto geral, porque outros decks surgiram com mais força, e por ser BT11, né, ele já tá há bastante tempo jogando, a galera meio que cansou de jogar com o deck. Não é que ele é fraco, é só que a galera cansou mesmo. Inclusive a gente vê alguns resultados desse deck rodando aí, seja numas estruturas não relacionadas ao seu arquétipo e até mesmo no arquétipo dele, que sempre foi bom, né? Sempre foi eficiente porque estava buscando. Mas eu acredito que a gente pode colocar aí o Mirage Galgamon como uma certeza de limite a 1. O que você acha, Vinícius? 100%. Acho que realmente não discordo de nada dessa parte aí, não. Eu acho que Bandai tem que se ligar dessa vez, ela tem que limitar esse cara a 100%. Né? Então, eu acho que ainda falando do deck de Mirage, eu acho que é importante também citar, né, as outras peças que deixam o deck forte, que estão ali. A gente vai ter o Galgamon da BT16, né, e o Hexablaumon da EX7. Hoje são peças indiscutíveis para o deck de Mirage, no sentido de que todo deck que você vai fazer, você vai encontrar essas cartas, né? Primeiro de tudo falando, eu acho que do Hexablaumon, beleza, ele funciona do deck de Mirage, ele até chegou num ponto onde que ele estava substituindo o Mirage Burst Mode, né? As pessoas estavam rodando menos cópias do Mirage Burst Mode para colocar mais cópias do Hexablaumon, né? Então eu já estava fugindo desse arquétipo do deck só para incluir esse cara. E além disso, eu acho que também ele acabou encontrando vários outros. Ele acabou se encontrando como top end de vários outros decks azuis aí, famosos na época que lançou, principalmente acho que agora Imperial e tudo mais. Só que mesmo assim, eu acho que ele não tem a consideração que Mirage deve ter. Simplesmente porque o efeito dele é bem claro, né? Eu sinto que, beleza, ele é uma, entre aspas, floodgate que não me impede, não deixa, né, te impede de suspender caso tenha mais sources, mas ele não é imune a nada, né? Então, eu acho que é bem mais tranquilo lidar contra essa carta do que contra o Mirage, porque é muito mais fácil você conseguir jogar o seu deck e comprar as cartas que você precisa para responder ele, do que você não conseguir fazer isso contra o Mirage. Mas, de qualquer forma, eu não acho que hoje ele vem sendo um problema muito grande, né, para o deck de Mirage e também dos outros decks que também utilizam ele. Óbvio, ele é muito opressivo, porque isso foi exacerbado bastante nessas coleções de agora, porque foram duas coleções bem voltadas a Tamer e efeitos vindos de Tamer, então por isso que a carta subiu bastante no conceito. Mas eu acho que a carta tá num padrão ok aqui ainda, talvez ela piore, vamos ver.
com essa próxima banlist, talvez ela suba mais o conceito, resposta Tamer seja bem mais forte, bem mais exigida pelo formato, mas eu acho que, por enquanto, eu acho que vale a pena aqui agora testar ela, né? Ainda é uma carta que custa 4 para evoluir, não é um custo barato, e eu acho que pelo efeito, eu acho que vale desconsiderar aí como um possível hit. Esse é o que eu acho do Hexablaw. Então, só continuando falando ali do Gaoga, né, que ainda faz parte do deck de Mirage. Eu acho que se você irrita o Mirage Galgamon, eu acho que você não precisa irritar o Galgamon da PT16. Ele é integral pro deck de Mirage e funciona como uma peça do deck de Galaxy ali, mas eu acho que você vai tirar o foco do deck, eu acho que ele não precisa ser considerável para uma banlist. Eu acho que, indiscutivelmente, se você fosse irritar alguma carta e acabasse irritando ela para machucar a Mirage, você acabaria tendo que deixar o próprio Mirage em 4 cópias, e eu acho que isso não resolveria nenhum problema do que a gente está tendo com o arquétipo de Mirage agora. Então, eu acho que o Galgamon pode sobreviver a banlist sim, acho que não tem problema. Se a Bandai acabar irritando essa carta, eu entendo, porque, né, eu acho que ela é muito forte, tanto na versão do Mirage normal quanto na versão do Galaxy, mas eu não acho que ela é passível de ser limitada nem aqui e nem no futuro mais próximo. O que você acha, Robson? Vamos lá. Então, vamos começar com o Hexablaumon, né? Eu acredito que, da mesma forma que você falou, ele não é um hit tão potencial assim. Ele tem o seu nível de opressividade, né? Só que é o que você falou. Hoje a gente não tem nenhum arquétipo azul, levando em consideração que ele é uma carta que normalmente pode entrar em qualquer deck azul, que tenha um nível de proteção que faça com que ele não saia do campo, né? E hoje, com o meta atual que a gente tem bastante processos de remoção, né? Como a gente tem esses processos de remoção no End de Evolving e não tão relacionados ao End Ataque, ele acaba sendo uma carta chata de lidar, mas não difícil, não impossível, né? Então eu acredito que ele tem relevância no meta, e como o Mirage ele vai perder esse espaço dele, porque eu acredito que ele vai ser irritado, eu acho que a gente pode segurar o Hexablaw dessa vez. Ele pode não ser limitado, né? Eu acredito que a Bandai tem que estar de olho nele sim, porque ele tem essa relevância mesmo. Hoje a gente tem as Scrambles que faz ele ser mais fácil de ser jogado, né? A gente consegue reduzir um pouco o custo dele e deixar ele mais pertinente a ser jogado sem estar passando turno. Só com o Scepter você consegue usar junto com uma Scramble. E com relação ao Galgamon, eu acredito que se ele for listado, ele vai ser listado mais com relação a Engine de Galaxy do que de fato tá mirando no Mirage. Principalmente porque ele é uma carta de Galaxy que dá jamming, né? E como hoje a gente tem alguns top ends tanto para a versão azul quanto para a versão vermelha do deck de top ending, você ter essa opção de jamming pode ser um pouco opressivo mesmo. Só que eu também acredito que ele não tá tão em visão para ser hitado. Eu acredito que as duas cartas correm risco, né? Mas eu não acho que elas são o maior problema que a gente tem hoje com o meta atual. Tem cartas que são bem mais importantes e que tem bem mais visibilidade com relação a Bandai no momento, né? Ainda mais pelo que a gente consegue enxergar tanto no nosso ambiente ocidental, mas principalmente no Oriente, né? Que eu acho que é o que a Bandai leva muito mais em consideração por ter as cartas e as coleções mais novas até acontecer a unificação. Então eu acredito que as duas podem ser hitadas, mas a chance não é tão alta quanto Mirage Galgamon e outras cartas que a gente vai falar aqui. Com certeza. Então eu acho que, falando de Mirage, eu acho que tá ok, né? Acho que essas são as 3 cartas que a gente devia considerar pro deck, então vamos pro próximo. Acho que o próximo deck que a gente tem que falar aqui agora é o deck de Imperial, né? É um deck que também tá famoso desde a BT16, quando veio a coleção e ganhou uma atuação bem forte, porque teve bastante suporte. Eles tiveram uma keyword nova, que foi a Partition, teve toda a parte ali dos Tamers jogando rookies no começo também para ajudar o deck a chegar nos DNAs e fazer funcionar.
Beleza, desde que ele saiu, tá sendo um problema. Na coleção que ele saiu, ele foi ofuscado pelo Magnamon, óbvio, porque o Magnamon estava realmente muito melhor. Ele foi a nossa primeira Big Wall do jogo, que era imune a tudo. E o jogo evoluiu bastante considerando isso, essa parte de ter uma parede gigante no seu campo imune a tudo. Era uma coisa não tinha antes e agora começou a ter, e isso se transformou em parte do jogo. Várias cartas com resposta a isso foram lançadas pela Bandai. Então acho que a gente está ciente que a Bandai, o estilo que a Bandai quer ir a partir daí. Então, ok, por causa disso, né, o Imperial não teve tanto o seu brilho, mas logo depois que veio a Banlist, com toda certeza, que irritou, né, a option do Magna, com toda certeza o Imperial tá enchendo bastante o saco. Foi meio que igual ao Mirage, estava sempre sendo cotado como um top 2, top 3 deck. O deck é muito rápido, ele chega no que ele quer em turno 2, turno 3, né, do turno do oponente, e ele é muito chato de lidar por conta dos efeitos do deck, né? Então eu acho que ao invés de falar do conjunto geral, vamos falar das cartas aqui, que é mais fácil. Eu acho que a gente chega no mesmo quesito mais rápido no que a gente quer falar sobre o deck. Então a primeira carta que a gente tem a se considerar nesse deck de Imperial a ser possivelmente listada é com toda certeza o Tamer, né? O Davis e Ken lá da BT16. Claro, a ideia de ele lançar um Hulk no Start também fez é bem assim esperada, considerando os outros Tamers ali da mesma coleção. Só que pro Imperial ele é um pouco mais além. Esse Tamer funciona muito melhor do que os outros que lançaram junto dele. Por quê? Primeiro, porque o deck já tinha um suporte muito grande antes. Obviamente tem muito mais cartas de Vimon e Warvimon do que tem dos outros Tamers de DNA ali do Digimon Adventure 2. Mas também porque ele com toda certeza tem o melhor efeito, o efeito secundário, né? Que ele consegue trachar 3 sources de qualquer Digimon e ainda vai ganhar um de memória. Por que esse 1 de memória, né, e trachar as 3 sources é tão melhor do que os outros, por exemplo? Porque isso, em conjunto com as demais peças do deck de Imperial, faz com que o seu DNA te retorne muito mais energia para você continuar a sua stack. Se você está jogando, por exemplo, com um deck de Silphimon, quando você chega na sua Silphimon, muito provavelmente você vai chegar ali com 0 de memória. A menos que você tenha usado Memory Boost ou o cara tenha te passado muita memória no turno, possivelmente sua próxima play é a sua play final. Por conta do Davis e por conta do arquétipo inteiro de Imperial, quando esse efeito proca, possivelmente o Peildramon, quando ele desce no campo, você vai estar ganhando em torno de 2 a 3 de memória. E isso permite você evoluir no seu Imperial e ainda equipar o turno. Então, só por causa disso, essa carta é complicada de se lidar, né? E considerando que trachar sources também ajuda o efeito de Fluid Gate novamente, do Peio de acontecer, que ele vai suspender todo mundo e nada pode desvirar. Isso é outro efeito global, que também é muito chato de se lidar. Essa carta faz tudo que o deck de Imperial quer, basicamente, ponto final. Então eu acho sim, ela tem uma grande chance de ser listada assim pela Bandai. Esse Tamer com toda certeza está carregando o deck nas costas. E eu acho que se a Bandai quiser ter uma resposta pro deck de Imperial, essa é a primeira carta que eles deveriam considerar a limitar. Eu não sei se o deck de Imperial, confesso, veria mais algum jogo se esse Tamer fosse limitado.
Eu acho que essa carta realmente é tipo... Ela tá carregando 60% do deck nas costas e sem ela o deck fica muito mais lento. Mas, pelo impacto que ela tem no jogo, eu acho que vale a pena sim você considerar bem essa carta para ser limitada. O que você acha, Robson? Com relação ao Imperial, né, ele tem as suas falhas como deck, principalmente por ser um deck de Geograss. Eu acredito que todo mundo que já jogou com algum deck que é um processo de Geograss entende as dificuldades e as falhas do deck, principalmente porque quando a gente lida com deck de Geograss, a gente lida com o dobro de peças em algum momento, né? Então, se a gente precisa fazer um Geograss nível 5, a gente precisa de 2 peças nível 4. Que nem o Vinícius falou, a gente tem muito mais representatividade do deck de Imperial do que os outros decks do mesmo gênero, né? E realmente esse Tamer, ele tem uma força muito grande, principalmente comparado com os mesmos Tamers que saíram do mesmo período na mesma coleção. Quando a gente fala do Davis e do Ken, eles têm funções diferentes, né? Ele, além de dar memória e ter todo esse suporte de ganho de memória pelo próprio deck, eles removem 3 cartas, a escolha do dono do deck, independente da ordem, independente do número de Digimons. Isso é muito forte, ainda mais porque existem decks que dependem da sua Source, e aí pode ser a primeira, a segunda, a terceira Source, que faz parte daquele arquétipo de Digimon que você simplesmente pode escolher e tirar. Então, realmente, dentro de todo o arquétipo do Imperial, a carta mais forte, né, é o Davis e o Ken. Realmente ele é necessário pro deck para fazer esse processo de jogar esse segundo Digimon, né, nível 3, para você ter esse suporte de Geograss, fazer ele de forma mais eficiente no seu turno. Mas eu acredito que pelo ganho de memória e principalmente pelo efeito secundário dele de ter esse ganho de memória e de escolher as partes na qual você retira, ele ganha um protagonismo muito grande pro deck, né? A gente teve agora na coleção 19/20, que é o especial 2.5, a entrada de um novo Tamer que você consegue colocar o nível 3 embaixo dele e tirar, depois dar play nele descartando o Tamer, né? Mas eu não sei se eles criaram com o intuito desse deck, eu acredito que foi mais relacionado ao Imperial Dramon Vírus. Mas de qualquer forma, eu acredito que é necessário listar essa carta, principalmente não tanto pelo Imperial. O Imperial ainda é um deck forte e relevante, mas hoje ele está sendo base de outros decks, tal qual a gente citou, do Hexablaumon ou até mesmo do Mirage, né? E isso vai continuar acontecendo com cada carta boa que continuar surgindo aí na base azul ou verde, né? Verde tem muito menos relevância no nosso meta atual, mas principalmente no azul. Então eu realmente acredito que essa carta ela precisa ser listada, e para o Imperial continuar jogando, talvez uma nova versão dessa carta pode ser lançada aí no futuro para balancear mais as coisas, porque realmente esse Davis e esse Ken é muito forte, principalmente quando tem uma ou duas cópias, né? Se você tem 2 cópias dela em campo, o cara consegue jogar muita coisa, controlar muito a board do oponente e ser muito opressivo. E por já ser um deck meio azul e meio verde, ele tem muita chance de atacar com Gem, né? O XVMon é uma carta já forte que faz isso. E o fato da parte verde de fazer controle de suspender tudo e você não poder suspender, você basicamente stuna toda a board do cara, né? Isso realmente é bem opressivo e funciona muito bem pro deck, mas por causa desse Tamer acaba funcionando bem até demais. Então eu realmente acredito que essa carta ela tem que ser listada. É isso aí, esse cara, protagonista aí do deck, acabou se tornando o vilão aí do TCG pro resto dos players. Eu acho que as outras cartas ali de Imperial que eu acho que vale a pena considerar falar, né, é o XVMon da PT12, o próprio Pale da PT16 e a Option de Delay lá da PT17, a Return to the Primogenitor. Eu acho que essas cartas, igual, elas são válidas e muito boas pro deck, mas eu não sei se elas são o suficiente para ser consideradas alvos para serem listadas, né? Eu acho que o Pale Dramon não tem problema ser listado, é uma carta forte por si só, beleza? Só que, novamente, ela é somente muito útil por conta do Tamer. O Tamer faz com que o efeito dela
né, de suspender e não deixar desvirar sempre aconteça, né, porque o Peio Dramon, quando entrar no campo, ele vai sempre ter mais sources, ele acaba derrotando, né, em quesito de sources quase todo o deck do jogo. Mesmo se a outra pessoa tiver um nível 6, até mesmo um nível 7 no campo, ele vai conseguir ter tantas sources ou mais, então aquele efeito sempre acontece. Mas, enfim, novamente, isso aí é um problema mais do Tamer, não dele. Eu acho que ele, como um boss monster, eu acho que é super válido ele ainda existir. Não acho que deveria ser listado, acho que é uma carta ok. A option também, eu acho que a option é mais tranquila do que o Tamer e o próprio Peio. Ela somente parecia muito opressiva na época do formato, porque ela impedia que você respondesse o Imperial do oponente. Mas, novamente, o deck hoje em dia evoluiu a ponto de ele conseguir usar outros top ends além de Imperial, né? Ele acabou tendo muito sucesso usando top ends como Mirage, como Magna no próprio Imperial, o Exeblaumon também. Então a utilidade dessa carta não é mais tão grande quanto costumava ser. E a gente também percebeu que o deck focado somente para o top end de Imperial não é tão forte quanto esse top end mais misto no formato atual. Então a credibilidade da carta desceu um pouco, então acho que ela tá ok no momento, não deveria ser considerada como list. Muitas listas já estão usando Scramble no lugar dela, porque o efeito da Scramble acaba se tornando mais útil do que o efeito de delay. Da Scramble acaba se tornando mais útil do que o efeito de delay dessa carta. E o XVMon, eu acho que essa carta, se eles não decidirem listar o Davis e o Ken, por algum motivo, eu acho que o XVMon é o que toma a culpa e acaba sendo listado, mas eu não acho que acontece os dois listos. Esse XVMon, com toda certeza, é uma carta que vai 4 copies em todo o deck de Imperial, e ele é um dos principais culpados para o cara conseguir equipar o turno e conseguir descer um level 6, passando com 1 de memória, também ficando em 0 ali no deck de Imperial. Essa carta dá jamming para a stack do Imperial, do Peio, e ela dá a memória. Quando o pessoal faz DNA, é complicado. Ela não parece ser tão justa assim. Mas, igual, eu acho que se eles listam o Davis e o Kane, esse XVMon se torna o protagonista do deck, porque todo o deck daí vai depender dessa carta para tentar fazer o pay-win aqui para o turno. Se ela acaba tomando lista e o Davis e Kane fica livre, né? Eu acho que dá uma diminuída no potencial do deck, com toda certeza. Os outros XP não são tão úteis quanto, mas eu ainda não acho que é o suficiente para parar o deck igual o Davis e o Ken então eu acho que é um sacrifício que o player de Imperial tá ok de ter que aturar. Então esse XV para mim tranquilo. Eu acho que vale sim a se considerar para list. Mas é igual, eu acho que se você lista o Tamer, você não deve listar o Digimon. E se você lista o Digimon, não acho que o Tamer também deve ser listado. Se acontecer dos dois serem listados, daí o Imperial tá ali para procurar. O player de Imperial tá ali para procurar outro deck para se jogar. O que você acha, Robson? Certo, vamos falar um pouquinho mais dessas outras cartas então, né? Eu acho que o XVMon ele é muito forte, principalmente pelo efeito de jamming, né? Isso permite com que o deck consiga fazer uma agressão meio que segura no nível 5, que já é um padrão do Peio fazer. Então é uma carta muito forte mesmo. Eu acredito que o Peio Dramon não precisa ser listado no processo. Ele realmente é o grande protagonista nível 5 do deck, principalmente para as outras vertentes que utilizam até o nível 5 do deck do Imperial e utilizam os top ends de outro arquétipo. Mas eu acredito que ele é necessário, né? O Partition dele é uma carta, é um efeito muito bom e acaba dando um pouquinho mais de sobrevivência pro deck, principalmente quando ele tem esses outros top ends, né? Por exemplo, o Hexablau, quando ele vai ser deletado, ele
joga aí as fontes nível 4. O retorno do progenitor é uma option muito forte, mas perdeu um pouco da relevância. Na verdade, o fato dele poder desenvolver com custo 2 num nível 6 ou maior é muito bom, né? E principalmente o efeito de proteção que ele gera, podendo fazer uma segunda de evolução, né? Esse efeito ele acaba compensando, só que ele perdeu um pouco da visibilidade no deck mesmo. Esse retorno do progenitor é uma carta chatíssima de lidar no passado, mas como perdeu um pouco de espaço para as outras options comuns que a gente tem, né? Tanto as Scrambles quanto as Memory e as outras cartas comuns, ele acabou perdendo um pouco do seu protagonismo no deck. Principalmente porque ele funciona mais para os decks que utilizam do arquétipo total do Imperial, que hoje está menos em vigência. Então eu acho que dentro todo o arquétipo, o que mais tem as chances de ser listado e precisa de fato é o Davis e Ken, né? E aí a Bandai tem que dar um jeito de contornar isso e trazer um outro Tamer que tem um efeito similar. Talvez esse Tamer branco seja o que a Bandai preparou para estar listando ele, mas com relação ao poder do que entrega é muito menor. E eu acredito que o Ex-Vimon também pode ser listado em segundo momento. Agora o Pale Dramon e o retorno do progenitor, eu acho que eles escapam dessa banlist aí, sendo que o foco principal realmente deve ser o Davis e Ken, e pelo próprio arquétipo do deck já gerar bastante memória quando ele faz Geogress, a perca desse Tamer não é tão absurda assim, né? Vamos esperar aí, mas eu acredito que dentre todo o arquétipo que vai realmente ser listado é o Davis e Ken mesmo. Acho que tá beleza sobre Imperial por agora. Próximo deck aí na mira da Bandai, que eles devem dar uma olhada com toda certeza, vai ser o Feng Lugamon, né? Esse deck não tem tanta carta assim para listar no geral, porque as duas principais cartas, eu acho que na verdade duas é até um pouco além. Eu diria que o único foco desse deck que deveria ser listado, né, que deveria ser considerado pela Bandai, é a Titânia do Balmon, lá da BT14. Essa carta, com toda certeza, eu digo para você que não é uma carta que foi future-proof pela Bandai. Né? Eles fizeram a carta com a intenção de lançar o deck de Feng Lugamon lá na BT14 para fazer o deck funcionar e, enfim, ser um arquétipo novo, dar foco ali para mídia nova de Digimon que eles tinham, beleza. Desde então, estamos aí na BT20 e essa carta por si só já está cometendo crimes indescritíveis justamente por esse bendito efeito dela não ser once per turn. Né? É uma carta que talvez se tivesse uma errata e fosse once per turn já teria resolvido bastante problema e não estaríamos falando dela aqui agora. Mas o fato de que ela existe e não é once per turn está deixando o deck a cada formato ser inegavelmente mais difícil de se lidar. Principalmente porque a Bandai ama esse arquétipo de Feng Luga. Basicamente cada set tem um suporte para esse tipo de deck. Né? Tem cartas novas para Feng Luga, seja para voltado ali mais para o Purple Yellow junto com Pulsimon e tudo mais, ou seja, para a própria linha de Feng Luga. Mas a existência desse cara sempre vai deixar esse deck relevante 100%. Eles tentaram alguma coisa diferente com o Balmon lá da BT 16 ou 17, se não me engano. E lá eles lembraram de colocar o Once per Turn, mas aquela Digitama somente encontra um lugar para ser colocada no deck de Seekers, mais puxado ali para Dorugora do que no deck de Feng Lugamon. Então, esse Balmon é com toda certeza o problema do deck. Eu não acho que nenhuma outra carta do deck ali é tão efetivo quanto esse cara. O fato dele existir, permitir com que o jogador vá do 0 a 10 de memória inimiga
e fazer todo o combo, e por causa do top end voltar a ter 3 de memória e continuar o turno dele, isso não faz o menor sentido. Isso deveria nunca ter passado pela mente da Bandai para existir. Então, sim, acho que essa carta deveria ser banida. Eu não acho que ela deveria nem ser listada. Eu acho que ela é, sim, um problema muito grande para o jogo de agora. E eu espero que ela nunca mais saia da banlist. O que você acha, Robson? Cara, Fenrir Lugamon, eu tenho um ranço muito grande desse deck. Particularmente, eu acho que qualquer carta que ele quebra as regras principais do jogo, elas não deveriam existir, né? As regras, elas existem para gerar ordem, e o Fenrir Lugamon é um caos nessa ordem. Desde o primeiro Fenrir Lugamon, que ele fazia com que o seu turno só acabe a partir do momento que o oponente tem 3 de memória, eu nunca fui fã disso aí. Sempre reclamei, torci o nariz para esse problema aí. E com relação ao próprio arquétipo do Fenrir Lugamon, ele, cara, eu já falei isso antes e eu acho que ele é muito visado. A Bandai tem alguma coisa com esse lobinho aí, né? Tem algum executivo lá que adora cachorro, adora Shiba Inu, sei lá, cara. Ele não consegue. E realmente, o maior problema do Boumon, ele veio a partir do momento que existiu o Fenrir Lugamon Takemikazuchi, né? Existia um momento, e o deck sempre teve bastante suporte, bastante arquétipo relacionado a ele para dar suporte, né? Para você conseguir realmente modelar o deck ao seu bel prazer. E o Boumon, o efeito de você conseguir fazer essa evolução da trash acontecer, ele é muito forte, exatamente por não ser uma vez por turno, né? Então, junto com o Fenrir Takemikazuchi, isso ficou mais absurdo ainda, porque o jeito de você lidar com o Fenrir Lugamon antes era você passar com o mínimo de memória possível, o que já era difícil, pelo fato do Lugamon jogar o Tamer de graça quando ele saía, né? Anexar ele ali, e a partir daí você já tinha Scepter, já tinha outras formas de ganhar memória de uma forma eficiente. Então era menos ruim lidar antes, mas quando saiu o Fenrir Lugamon Takemikazuchi acabou, basicamente, né? E eu acredito que o deck de Fenrir Lugamon Takemikazuchi é o Geograss que deu certo, que é a partir do momento que você perde uma stack, você não tem mais que buscar as coisas, porque as coisas já estão na trash, né? Então é só você ir descartando e montando outra stack e acabou. Então é muito difícil de lidar com ele, quando ele tem esse efeito de cascata mesmo, de subir, independente, subir um nível 3, cara, ele vai, se ele tiver as peças, ele vai subir no Takemikazuchi e acabou, não tem o que fazer. Então assim, o Boumon é o maior problema disso, porque você passa lá com 1, 2, 3 de memória, ele vai até 8, 9 do seu lado, entra o Fenrir Lugamon, ele joga o Takemikazuchi, faz o Geograss, acabou. Volta 3, ganha 1 de memória, recupera a vida e pronto, o combo tá feito aí. Então eu realmente acho que o Boumon é um caso de ser banido mesmo. Essa carta, quando ela foi criada lá atrás, ela não foi pensando na existência do Takemikazuchi. E isso quebra as regras do jogo muito mais, né? Porque o cara ele literalmente pode fazer o combo até o final e voltar à memória e continuar jogando. Eu acho que isso aí é totalmente inadmissível para nossa realidade, porque ele basicamente tem um recurso que é a memória do jogo infinita. Ele pode usar da forma que ele achar melhor e acabou. E o maior problema disso é que hoje a gente tem praticamente nenhuma resposta para trash, né? Hoje eu acredito que só o Imperial Dramon Paladin Mode que consegue voltar a trash pro deck. Eu acho que junto com o Millennium Mon também, né, Vinícius? Também tem uns efeitos de voltar umas cartas, mas é muito pouco, né? Para uma realidade em que basicamente nenhum deck tem como counterar a cascata desse deck. Eu acredito que pelo bem do Digimon, o Boumon tem que ser listado, tem que ser banido, na verdade, e talvez o Fenrir Lugamon Takemikazuchi pode sim ser listado, porque eu acredito que o arquétipo não parou de ser lançado. Então, tendo toda essa visão de ter saído o Ace agora na 2.5, de ter toda uma dinâmica nova de cartas, eu acredito que o Fenrir Luga ele realmente está em visão da Bandai e algumas coisas serão listadas. Eu acredito que principalmente essas duas peças, o Boumon
e o Fenrir Lugamon Takemikazuchi. Eu acho que é tranquilo também do Takemikazuchi da BT17 ser listado, considerando que teve um novo agora que saiu, né, na BT20. E diferente do da BT17, esse tem um drawback, né? Se você conseguir eliminar ele, ele é um ace, você vai ganhar a memória de volta e vai conseguir fazer alguma coisa. Mas esse cara existir é muito complicado, principalmente porque ele é um Jogress que você não precisa ter ele na mão, todos os efeitos próprios do Crash, né? A cor roxa, aí tendo os buffs de jogar com a segunda mão, que é o Trash. Mas ele também eu acho que também é uma carta que deveria sim ser considerada para ser listada. Mas eu entendo daí o ponto da Bandai, caso não queira listar ela, se o Balmon for banido. Se esse cara não for banido, ambas as cartas devem ser listadas e é isso. Mas igual, eu acho que Balmon tem que ser banido. Hoje o deck funciona muito bem com on-plays, e a ponto de que se ele fosse listado, eu acho que todos os decks daí de Takemika iam rodar apenas um egg, que seria o bendito do Balmon, porque hoje, com os suportes de agora, o deck consegue muito bem jogar e sobreviver com apenas de on-play, e daí você vai preparar a sua stack a ponto de que quando você tiver seu combo full, o Balmon vai estar lá, você vai subir e vai fazer a mesma coisa que o deck está fazendo agora. Então, eu acho que a única opção que a Bandai tem é banir esse bendito desse lobinho aí e listar o outro para ver se para um pouco a opressão desse deck aí no formato atual. E também dá um pouco de visibilidade para as outras vertentes, né? Porque eles lançam várias cartas pro deck que simplesmente não vão ser jogadas. Não tem o porquê usar outra versão do Fenrir Lugamon que não seja essa versão com o Balmon e com o Takemikazuchi, né? Concordo. O deck na BTK2 era um deck bem legal e divertido, né? Óbvio, tinha toda essa mecânica de setar que o turno só acaba quando tiver 3 de memória, mas ele era bem mais aturável, vamos falar assim. Ele não setava a ter 3 de memória e ganhava a memória igual tá aqui. Mas igual, né? Desde que todo esse suporte lançou, o antigo nunca mais teve a chance de brilhar como um deck à parte. Eu acho que daí toda a identidade do deck se resumiu a, ok, qual que é o melhor jeito da gente fazer o Takemikazuchi? Porque essa carta é extremamente desbalanceada com o kit que a gente tem agora. É isso então, aí. Ok. Acho que o próximo deck que vale a pena a gente falar é o Purple Hybrid, né? Ficou bem famoso a partir da BT18, que recebeu o novo Duskmon, e a partir dele foi possível fazer um mini loop ali com o Velgramon para conseguir milar as cartas tanto do seu deck quanto do oponente. Não era nível Apocalimon, óbvio, mas era um loop bem chato de se lidar. E o fato de que o Duskmon ele meio que evita respostas a serem dadas com o Velgramon, porque ele vai mudar a cor do Tamer ou do Digimon do oponente, significa que ele consegue jogar em torno de aces, né? Principalmente de aces nível 5, que mais dependem da cor do que dependem do nome, né? Que é dos aces nível 6. Então, Purple Hybrid, eu acho que lentamente está passando ali debaixo do radar ultimamente com as novas cartas. O pessoal está achando que o deck vai sair ileso ou não, mas eu acho que a Bandai vai fazer alguma coisa para esse deck. Esse deck não pode sair ileso desse formato. Eu acho que ele tem respostas muito boas para bastante coisa no formato e deve ser bem considerado esses hits aí. Acho que principalmente a carta que devemos considerar nesse deck, eu acho que é o Tamer, o match lá da BT2. Eu não diria que ele deveria ser uma carta que deveria ser banida, mas eu acho que ele deveria ser não limitada. Eu acho que ele deveria ser pair restricted. Eu acho que esse match não deveria andar junto com o Duskmon para esse deck de Purple Hybrid.
principalmente porque ele consegue fazer com que o loop rode sem nenhum problema, apenas com uma cópia dele, né, já que o Duskmon vai sempre conseguir jogar ele de graça, você vai sempre conseguir resgatar um Tamer do Trash, que vai ser ele. Mas eu acho que também esse match não é nenhum outro problema em qualquer outro deck, né? Ele só é bem eficiente nesse deck de Purple Hybrid. Também não acho que deveria banir o Duskmon, né? Mesmo com que ele tenha todas essas respostas, seja difícil de lidar com ele, eu acho que boa parte do efeito dele no deck é por conta do match. Quando tá somente o Duskmon com o Tamer que ele deveria subir, que é o Coit, eu acho que o deck fica muito mais lidável, não é tão opressivo assim, né, já que o oponente não vai conseguir fazer tantos loops, né, como o deck e ficar sempre ciclando cartas, ciclando ataques. Então eu acho que esse é o primeiro o pair restrict que eu acho que a Bandai deveria fazer nessa banlist de agora. Eu sei que eles fizeram ali anteriormente, e era mais visando efeitos que não poderiam ser abusados pelos players para evitar gameplay, né? Que foi o caso ali do Tamer de Galaxy, com as cartas que ganhavam memória se você desse um play delas. Mas eu acho que uma resposta saudável para o meta de agora seria especificamente fazer essa parte aí com tanto o Duskmon quanto com o Match. Eu acho que singularmente elas são cartas fortes, mas eu acho que juntas elas criam um ambiente bem tóxico se lidar quando você está jogando contra o Purple Hybrid, né? E acho que até comentando juntamente a isso, né, acabei esquecendo de comentar anteriormente, boa parte, né, desse ambiente tóxico cai em cima da option Jack Rage, né, que custa 0 e você vai ganhar 1 de memória para cada 10 cartas no trash. Como o Duskmon está sempre trashando cartas junto com o Velgramon, hitar esses limites de ganho de memória é muito fácil para procurar Jack Rage, e você vai ver que na sua segunda ou terceira iteração do loop aquela option de custo 0 já está te dando 2, 3 de memória. E isso já te permite fazer muita coisa além do que você deveria fazer no seu turno, né? E como o match sempre pode pegar essa option depois que você usa ela, ela acaba se tornando bem difícil de lidar. Ela não é igual uma Hammer Spark, né, nos decks de azul lá do ano passado. E justamente por conta disso, de você sempre conseguir pegar essa option de volta, acaba saindo fora do controle, né? Você pode ver que quando o deck chega bem no late game, o Purple Hybrid, você vai acabar usando essa option 2 ou 3 vezes, você vai chegar a 9 de memória, quando você estava com 0, o oponente vai jogar uma Mervamon de graça, a Mervamon vai dar 3 checks, porque tudo que tem Retaliation vai ter Rush, e isso acaba sendo bem tóxico. Ele tem um endgame muito forte por conta dessa bendita dessa Jack Rage, né? Então, completando essa parte de Purple Hybrid, acho que deveriam ser pair restricted tanto Duskmon quanto Match, e com toda certeza Jack Rage deveria ser limitado. Eu acho que já deveriam ter listado essa carta anteriormente, junto com a Hammer Spark, porque na época não senti que a Hammer Spark estava sendo um problema, mas ela com toda certeza iria ser. Então eles já fizeram aquele restrict pensando nas respostas que aconteceu naquela banlist. Então eu acho que deveria ter sofrido a mesma situação aí a Jack Rage. Eu acho que essa carta ganhar memória de graça é muito complicada, ainda mais que ela tem um efeito de segurança que você ganha 2 de memória. Então ela também funciona como uma sec bomb. E aí, Robson? Vamos lá, Purple Hybrid. Que ódio que eu tenho desse deck, cara. E a gente pode listar realmente alguns problemas com relação ao deck como um todo, né? Vamos começar com o Duskmon. Eu acho que o Duskmon, ele realmente é um problema pela forma com que a carta ela foi construída, né? O efeito de mudar a cor é necessário para o arquétipo do deck quando ele foi concebido. Só que eu acredito que o fato dele mudar a cor já é um anti-ace, que já é muito forte para as nossas métricas atuais, levando em consideração que
a ideia do deck é você bater e bater, e bater, e bater, e bater, e bater, e bater, e acabou. Só que o maior problema que eu vejo é ainda ele mudar até o final do turno do oponente. Então, além de você ter a eficácia de não tomar um ace no momento em que você ataca com ele, você também inibe o oponente de estar jogando. Isso se ele não for... Se você der a sorte da sua board não ser deletada completamente com os efeitos do Velgra junto com ele, né? Então, realmente, essa carta ela é um problema, e ela é um problema por si só. E hoje os decks de Purple Hybrid eles têm diversas versões, né? Obviamente rodando principalmente em cima do Dusk e do Velgra, mas eu acho que o Dusk realmente é uma carta muito forte, principalmente por ela inibir você de jogar com as suas cartas em campo, se elas sobreviverem, no caso, né? Porque aí você vai lá, muda a cor de uma carta vermelha para azul e você simplesmente não consegue mais desenvolver e fazer seu jogo, né? Isso é bem opressivo. Com relação ao match, eu acho que por mais que você esteja sendo bonzinho, falar que ela não precisa ser listada, né? Eu acho que ela precisa sim ser listada a 1, né? E juntamente com isso, ela ter o ban restrict com relação a esse deck em específico. Ela por si só é uma carta muito forte para você conseguir retornar options ou digimons da Trash. Ela pro arquétipo roxo, que vem se tornando um arquétipo muito forte, sempre foi na verdade, né? Mas tem muito mais relevância no meta atual. Eu acho que essa carta por si só ela já é muito forte, principalmente porque ela é um setter, então você pode usar em qualquer deck roxo ela como o setter do deck e usar ela ali em um ou outro momento para você estar obtendo de volta cartas chaves pro deck, né? A Jack Raid eu não quero nem comentar, eu acho que a Bandai já passou do tempo dela pegar essas cartas de ganho de memória de graça e listar todas elas, né? Eu acho que a Jack Raid é um problema maior ainda, porque ela ganha muito mais memória do que as outras. Ela poderia ser banida, mas a Blinding Ray e a Gravity Crush podem ir de Vasco junto com essa galera aí, porque são cartas que têm relevância. A Jack Raid, tal qual o Hammer Spark, tem muito mais, porque elas têm efeito de segurança. A Blinding Ray e a Gravity Crush, elas não têm, então elas na segurança é uma carta morta ali, né? Que é o que enfraquece um pouquinho mais elas com relação aos outros. Gravity Crush tem um efeito negativo, e basicamente, quando você termina o turno, você dá 2 de memória extra pro oponente, e a Blinding Ray você tem que estar perdendo sua Security Stack, né? Então, assim, elas são bem mais fracas do que a Jack Raid e a Hammer Spark, mas eu acho que já deu dessas cartas aí, Bandai. Vamos listar tudo mesmo. E a Jack Raid pode banir pra mim. E aí eu gostaria de levantar outras duas questões, né? Que nem você falou, Vinícius, a gente tem o retorno do Duskmon pra mão com o match, mas também tem outras cartas que fazem isso. Eu só quero fazer uma leve menção honrosa aqui a Rivals Barrage, né? É a carta do deck do Belzemon. É isso, né? Belze. Ele mesmo. ST1412, se eu não me engano. Essa carta, ela talvez tenha um pouquinho de chance de ser listada, mas muito baixa. Ela tem uma força aí nesse deck, principalmente por ser uma bomb, né? Então o pessoal hoje roda 3 cópias, mas se o match for listado, com certeza vão rodar 4 para poder recuperar essas cartas aí. E eu acho que é isso com relação ao Purple Hybrid. Eu acho que o Dusk realmente deveria ser listado. O Jack Raid tem que ser banido mesmo. Essa carta ela é muito forte por dar memória na segurança, por você ter essa recursividade de cartas vindas do trash dos decks roxos. E o match eu acredito que ele poderia ser limitado a 1 dos decks normal e ter um pair ban aí pro deck de Purple Hybrid pra gente ter menos problema com esse deck. Ele vai perder bastante o gás, ainda vai ser viável jogar com ele, né? Ele vai continuar fazendo coisa de Purple Hybrid, vai trashar muita carta, vai conseguir deletar board, vai ter a presença de campo do deck, mas não vai ser opressivo e ridículo da forma que tá acontecendo, né? Um jogo que eu tive aí com Purple Hybrid, basicamente tinha 3 Rivals barragem na segurança do cara, e quando eu falei, tudo bem, vou conseguir ganhar, ele gerou lá
acho que 12 de memória no total, ciclando Jack Raid, jogando Tamer e tudo mais. Desceu a Merva, não tinha nenhum Digimon podendo atacar naquele turno, né? Era a minha esperança, mas aí subiu Tamer com Retaliation e a Merva batendo, aí acabou. Foi triste. Enfim, eu acho que realmente tem que ser feito alguma coisa com o Purple Hybrid. Ele é muito opressivo na existência dele como um deck que tá hoje. E se não listar, pô, Bandai, aí a gente fica triste. É isso aí. Esse deck tem que ter alguma resposta da Bandai. A Jack Raid também, ela é um problema maior do que as outras que geram memória, porque o ganho dela depende de como a partida anda, né? Então ela pode gerar ainda mais memória. E outra, né? O match permite que você utilize essa option muito mais do que ela deveria ser utilizada numa partida. Então, também acho que vale a pena considerar o ban, né? Ao invés do limit. Entenderia se eles limitassem, mas se eles só limitam ela, eu também acho que daí, com toda certeza, o match deveria ser limitado. Eu acho que se você lista apenas uma carta desse deck, ele consegue com toda certeza dar a volta por cima e utilizar mais outras cópias das outras cartas para cobrir, né, esse fato aí, essa lacuna que um limite gerou. E as outras cartas, né, de geração de memória, com toda certeza para mim também deve ser limitada. Eu acho que não é uma mecânica interativa. Beleza que a Blinding Rain e Gravity Crush tem uma consequência para a carta, né, mas não acho que ainda promove um efeito legal ali de se jogar contra. Então acho que essas cartas de ganho de memória com toda certeza não foram pensadas para o futuro do jogo. Acho que elas podem também realmente de limit ou de ban, que a Bandai decidir aí. Então limite porque o Hammer Spark foi limite, né? Acho que banir, tirando a Jack Raid, que existe realmente a possibilidade por ser muito forte, o resto pode ser limitado, né? Acho que essas aí que tem o drawback de perder alguma coisa, acho que pode ser limitado. Acho que elas não tem problema. Então tá, acho que falando dos últimos decks aí que a gente tem para falar, a gente vai ter as cartas de Red Hybrid, que eu acho que é importante considerar, né? A gente vai ter aí mais genéricas como o Common e o Analog, e mais voltados para o deck, que é o Agumon Promo e o Ancient Greymon DPT4. Né? Eu só comentando por cima, eu acho dessas cartas, eu acho que a Bandai deveria ter um cuidado, né, com essas cartas, porque eu não acho que a resposta é limitar todas elas a 1, porque eu acho que se você faz isso, você desmancha bastante o deck, e eu acho que são cartas que apenas restringindo algumas delas já é a resposta suficiente que o deck precisa, né? Acho que considerando o Common primeiro, não acho que ele está sendo uma carta mais tão opressiva quanto ele era antes, junto com o Common Promo, né? Acho que o limite deixou essa carta bem mais tranquila de se lidar. Óbvio, ela vê muito mais play nesses decks que dependem de Tamers para rodar, né? Igual Red Hybrid, Purple Hybrid, Blue Hybrid, mas eu acho que ela tá bem mais ok hoje. Ela não gera memória, né? Ela não estende o turno do oponente, ela só ajuda nessa parte de search. Eu acho que não é um problema limitar ela, acho que ela não deve ser considerada para list. Agora as outras cartas, né, tanto a Agumon Promo, a Ancient Greymon Analog, eu acho que elas devem ser consideradas para list, mas eu acho que se você lista uma, não acho que as outras deveriam ser listadas. E eu acho que dessas 3 cartas, a que eu iria para list seria o Analog. Eu acho que essa carta, sendo DX1, ela é um search muito eficiente por 2 de memória, e o efeito dela, com toda certeza, não tinha em mente os efeitos que esses decks de Hybrid teriam no jogo atual, porque eles se explodem no final do turno, e hoje com os Ancients da BT17 eles jogam cartas de graça, jogam Tamers de graça, e por eles fazerem isso eles controlam a ativação do Analog. Eu acho que na época
ter o controle da ativação do analog não era algo bem fazível no formato DX1, mas hoje é muito tranquilo de você controlar quando você quer que seu analog proc, que eu acho que fugia do intuito da carta na época. Então essa carta ficou bem abusiva, eu acho que é uma carta bem opressiva. Hoje ela encontra o lugar dela em muitos outros decks, não só como os decks voltados a Tamers, como por exemplo decks que jogam bastante pro trash, igual Fenrir Lugamon, o próprio Angry Birds, né? Se bem que o Angry Birds ele toma parte das partes de Hybrid e tem o próprio deck ali. Mas enfim, eu acho que o problema é o analog sim, e eu acho que essa carta deve ser listada com toda certeza, considerando o impacto que ela teve aí durante o tempo dela no meta. E beleza, eu acho que se você irrita ela, tanto o Agunimon Promo quanto o Ancient Grey podem ser ilesos da banlist, mas se ela não for irritada, eu acho que sim, eu acho que o Agunimon Promo deve ser listado, porque igual, ele por si só consegue pular ali um passo para você evoluir para o Ancient Grey, e se você tem qualquer outra source embaixo, aquele hit do Ancient Grey da BT14 vai estar gerando 3 ou 4 hits na segurança, ele já vai ter bastante DP por conta das sources vermelhas do deck, então ele é bem mais seguro de bater na segurança. E quando você fala também do Agunimon, óbvio, tem que se considerar o Lobomon Promo também, só que diferente, né, do Agunimon, o Lobo é um pouco mais tranquilo, porque a top end não tem tanto DP, pode morrer, é o que a gente via acontecendo com o deck de Blue Hide ou outros decks que abusavam dessa engine. E é um deck que você também precisa de memória para bater, né, já que o efeito dele é o anti-evolve, não é em ataque. Então mesmo que o Aguni passe o turno, o ataque sempre vai ir, e isso ajudava bastante o Ancient Grey lá da BT4, diferente do Lobomon, que não tem o Ancient Garurupon da BT4 para usar, então ele dependia da memória para funcionar. Mas mesmo que o Ancient Grey da BT4 seja muito forte, quando você faz a stack certinha no deck de Hybrid, ele consegue até ter 5 checks por turno. Eu acho que o vilão da história ainda acabava sendo alguma outra carta que permitia com que isso acontecesse, né? Eu não acho que o problema estava inerentemente nele, e sim nas outras cartas. Então eu acho que talvez, se você quiser estragar a festa do jogador de Red Hybrid, você deveria considerar também quitar o analog, e daí você pode deixar essas cartas ilesas. Se você não quiser banir ou listar o analog, você deve com toda certeza restringir as outras cartas daí que ignoram esses passos de evolução, que nem o Aguni e o Lobomon, para chegar no top end dos decks dele. Eu acho que isso deixa essas engines bem mais tranquilas, flexíveis de se colocar em algum deck, né, igual o deck de passarinho que está rodando. E eu acho que isso não é o intuito da Bandai, né? Tipo, o deck de passarinho não tem nada a ver com o Agunimon e o Ancient Greymon. Então, com toda certeza, eles devem ser considerados como um alvo aí para a lista. A gente não viu isso tanto com o Lobomon, né? Mas na época ele estava sendo considerado uma parte ali dos decks de Gabumon Rush. Então acho que a mesma coisa vale para esse deck, principalmente porque o deck de Gabumon ganha muito mais memória que o deck de Blue Hybrid. Então eu acho que se você quer fazer alguma coisa a respeito desses decks, vai ter que ser o limite nessas cartas se o analog não for listado. Mas eu acho que se o analog for listado, eu acho que essas cartas não ficam mais tão opressivas, porque elas controlam muito bem o analog, elas são muito opressivas com o analog, mas se você não irrita o Senhor Tamer custo 2 ali, eu acho que elas são mais tranquilas de se lidar. Concorda, Robson? Vamos lá. Me dói falar isso, né? Porque eu sou jogador de Red Hybrid, mas eu acredito que realmente, dentre todas essas cartas, o que mais faz com que a engine seja eficiente no processo de atacar é o analog, né? Por quê? O intuito é sempre você tentar vir com o analog na mão e jogá-los o quanto antes, para que quando você faça o processo de
atacar, de evoluir, independente do Aguni Promo ou do combo do Aguni com o Aguni Burning Greymon. Burning Greymon, obrigado. O Aguni e o Burning Greymon, você consiga reter o turno, né? E aí já fazer outro ovo, já preparar pro próximo turno você continuar batendo, né? Obviamente, se o Analog for hitado, outros decks vão sofrer no processo, que utilizam-se dele. Alguns decks vão tomar a lista já, né? Ele roda em outros decks aí, mas eu acredito que de todas as cartas do Red Hybrid atual, né, que é o deck de Ancient Greymon, o Analog Youth realmente é o que tem a maior presença de campo aí, por ser um Searcher barato, né, 2 de custo é muito pouco, por você ter condições de recuperar parte do que você trash, porque se você trasha um Tamer no processo, se você deleta o Ancient Greymon novo, ele vai recuperar um Tamer e dar play de um Tamer junto com um híbrido, né? E então ele acaba não tendo o peso dele, que seria você perder essas cartas, apesar que por mais que vá para baixo do deck você não consiga recuperar, você tá perdendo deck, né? E ele ter esse efeito de que ao um Digimon seu ser deletado com stack, ele ia acabar retendo o turno aí, né? E aí você vai gerando turnos opressores um atrás do outro. Então realmente ele a engrenagem que faz com que o Red Hybrid seja extremamente opressivo todo turno, né? Sem ele, os jogadores vão ter que utilizar de outros métodos, e aí tem as questões da gente usar o Tamer do deck, né? Que retorna a memória quando você checa a segurança e outras coisas que terão que ser mudadas. Com relação ao Ancient Greymon da BT4, ele é muito opressivo para a realidade atual do deck, principalmente porque se você monta uma stack maior, você acaba checando 3, 4 seguranças num turno, né? E o fato do Agunimon Promo ele ter um efeito de When Attacking diferente do Lobomon, o Lobomon ele paga menos, mas é o End Evolving, então as coisas têm que acontecer em sequência. O Agunimon Promo ele tem um efeito de ser When Attacking, o que é bom, porque você consegue montar ele na stack da Breeding de forma segura e só atacar e fazer seu combo, né? Então você acaba tendo esse ponto positivo pelo fato de você conseguir montar a stack até o nível 4 ali na Breeding, subir ele e fazer o combo, diferente do Lobo, mas ele ainda tem essa necessidade de estar atacando, e aí ele sofre com alguns outros Digimons, tal qual o Hexeblaumon que a gente conversou, né? Porque ele não permite com que Digimons que tenham menos destaque consigam atacar. De qualquer forma, dentre todas as cartas do Red Hybrid, eu acredito que o Common não é um problema. Sendo sincero, eu nem rodo ele, principalmente pela existência do Analog, eu não vejo de ter uma necessidade de fazer essa busca tão profunda com o Common, e por ter o Agunimon Promo, eu preciso ter fontes de nível 3 vermelhas para poder usar ele de forma eficiente. Ancient Greymon é uma fonte de dano muito alta, né? Mas eu acredito que se o Analog for listado a 1, ele não precisa ser listado a 1. E eu ainda acredito que o Agunimon Promo pode de fato ser listado a 1, principalmente porque a gente tem a recorrência dessa carta dentro do próprio combo do Ancient Greymon novo, né? Da BT16. Então, dentre toda a realidade do Red Hybrid, eu acredito que o Analog não vai passar, principalmente porque ele dá viabilidade para outros decks também. E o Agunimon Promo, e aí em conjunto com ele o Lobomon Promo também corre esse risco, menos, mas corre, de ser listado aí a 1. Fora isso, eu acredito que o resto pode se manter, e eu acho que o Common da BT16 ele tem que continuar liberado, porque ele dá um respiro muito bom para decks que não tem tanto search dedicado quanto a maioria dos decks que estão em meta aí, né? É sempre bom ter essa cartinha para poder ajudar a busca das cartas aí e dar mais competitividade para decks não tão competitivos.
concordo ali com os pontos do Pomon, né? Ele, com toda certeza, não é um problema que a gente vê bastante agora, e ele dá essa luz aí para os outros decks aí que precisam, né? Os decks Rogue que a gente fala. Então, acho que para finalizar essa parte aí dos possíveis hits, as cartas que faltam a gente comentar acho que é o Leviamon ali da X5, acho que vale a pena uma menção honrosa para ele. Temos as cartas do deck de Kuzuhalup, né, que seria a Talmon Ace que eles lançaram agora, e o Shiny Grey Green Mode. E um possível hit ali no Warmimon da BT16, considerando o deck de Imperial Virus, né, que ficou popular agora na BT20. Então, eu acho que comentando primeiro sobre a Talmon Ace e o Shiny Green Mode, né, que promove uma gameplay completamente não interativa como deck, né, de loop, onde você vai sempre estar ativando o Shiny Grey e colocando uma blanket de -5, -10, -15 às vezes no campo do oponente. E isso não é legal de se lidar, é um efeito extremamente tóxico. Eu acho que é o segundo deck mais tóxico que a gente teve desde o lançamento do Apocalipse, né? Então, com isso em mente, eu acho que o problema está sim, não na Talmon, mas no Green Mode. Eu acho que é uma carta que ela por si só deveria ser limitada, eu acho que ela é o problema do deck. Se você limita ela a Talmon Ace, né, no deck de Kuzula, não tem um efeito tão grande, porque, óbvio, você só vai ter um alvo para você fazer de evolução, que vai ser somente o Green Mode, né? Então ele listado a 1 não tem nenhum problema. Eu acho que o deck perde completamente o potencial, né? Óbvio, porque você não vai conseguir abusar esse efeito de ter o stack de IDP negativo no campo do oponente. E, obviamente, listando ele, não vejo nenhum motivo para você listar a Talmon, né? E eu também acho que a Talmon não é o problema do deck. Eu acho que se você lista ela e deixa Green Mode a 4 cópias, também ainda é um problema. O deck daí rodaria apenas mais partes de Kaiser Nail, que é a option azul lá para você jogar no Digimon das Sources, e ficaria ciclando essa Talmon Ace constantemente. Então, eu acho que o problema está sendo no Remote. Eu acho que a Talmon não tem nada a ver com o deck, nada a ver com a paçoca ali para banlist, mas eu acho que o Remote deve ser considerado ali para um possível limite. Eu acho que essa carta ser limitada não machuca nenhum outro deck fora o deck de Talmon. Então eu acho que ela limitada é um limite ok. Eu acho que não atrapalharia nenhum outro deck, apenas esse, que é baseado em volta de uma mecânica bem não interativa, e isso é muito chato de se lidar contra como um jogador do jogo de Digimon, né? E para completar, falando ali sobre o Leviamon, eu acho que é uma carta muito forte, né? Ela é uma resposta muito boa para decks que possuem Tamers por conta do Leviamon X, mas ela por si só é muito eficiente contra plays de Digimon por efeito, né? E essa é uma Floodgate meio que exclusiva ali para decks verde, né? Já que o Floodgate vermelho não é nem utilizado nos decks vermelhos. Então, por não ter uma opção boa de lidar contra o Leviamon, ela acaba se tornando uma carta de destaque, mas eu acho que mesmo assim, eu acho que os decks que focam no Leviamon não estão usando ele com o completo potencial dele, e não acho que ele por si só justificável um possível list, né? Eu acho que se você lista ele, obviamente não existe outro Leviamon tão forte quanto. Eu acho que o Leviamon lá da X6, que é pro deck de Seven Demon Lords, não é tão útil no próprio deck de Levia puro, e também acho que ele sendo utilizado com uma engine ali de top-end nos outros decks roxos, também acho que não é tão problema assim. Então não vejo ele sendo ali possível de ser listado pela Bandai. E eu acho que é a mesma coisa para o Warming, né? Eu acho que vale a pena segurar o possível list ali no Warmimon da BT16 pro deck de Imperial Virus. Ele tem esse potencial de subir numa stack, né, com
as cartas do arquétipo e acabar lá no Imperial, fazendo jograis e tudo mais. Só que eu acho que tá muito cedo ainda para julgar o potencial desse deck. E eu não acho que ele, por si só, acaba sendo o problema do deck. Né? Eu acho que o deck tem muito mais a ser considerado do que o Wormmon. Eu acho que pode ser considerado, sim, um list futuramente, caso o deck ganhe mais cartas de suporte. Mas, por enquanto, acho que tá tranquilo segurar ali a lista, tanto no Deviamon, tanto no Wormmon. Acho que a lista deveria ser mais só pro Greymold e somente nele. Acho que Talmon, Deviamon e Wormmon saem lisos. Vamos lá, então. Talmon e Shiny Greymon. O Greymold, eu acho que ele tem que tomar lista, sim. Porque o Blank Effect, né, o efeito de cobertor no campo do oponente que ele propõe é muito forte. O fato de você não poder jogar nada, né, e aí é aquela questão que a gente já conversou algumas vezes sobre você impedir com que o seu oponente tenha ações, né, isso é muito forte. O fato de você não conseguir dar play num nível 3 para fazer uma search ou continuar desenvolvendo a sua stack para poder fazer alguma coisa que não seja na bridge, é muito forte. E, que nem o Vinícius falou, ele só funciona com 4 cópias no Talmon Loop com ele, né? Então, os outros decks que se utilizam dele é uma cópia só, porque ele é um top-end caro, que você usa muito situacionalmente em algumas circunstâncias, às vezes para tentar travar o oponente de fazer alguma jogada mais complexa aí e segurar um pouco mais o jogo. Com relação a Talmon, eu não acho que ela precisa ser listada, sendo sincero. O deck de Talmon, ele é um deck difícil, porque ao mesmo tempo que ele é explosivo e funcional, ele sofre de ter muitas peças separadas. Então você depende de conseguir buscar essas peças de forma eficiente para que você consiga jogar. E o nosso meta atual, ele é um meta rápido, né? Então, por ser um meta rápido, acaba-se que existem situações em que o deck simplesmente não roda. Porque você perdeu aí 2, 3 turnos tentando buscar as suas peças e elas não vieram, e aí você só perdeu o jogo sem poder fazer nada. Com relação ao Wormmon, eu não sei se realmente é o momento, né? O deck ele tá muito novo na nossa realidade para poder falar que realmente ele precisa ou não ser banido. E tem o Shadramon também, promo, né, que é responsável por dar play do Wormmon e fazer esse loop. Só que aí a gente tem aquela situação que a gente falou com relação ao número de hooks que a gente tem pro deck de Imperial Dramon, que são vários, e que já o Shadramon já não tem tantas cópias dele assim. Então talvez o Wormmon seja um potencial hit se a Bandai quiser se prevenir, por assim se dizer, né? O que ela fez com o Mirage de deixar rolar, ele pode já cortar as asinhas do deck um pouco, porque o deck sem o Wormmon ele ainda vai ser funcional, mas não do mesmo nível, e talvez faça sentido esse ban, levando em consideração que eles fizeram a lista com o Tamer. Eles pretendiam colocar o novo Tamer que coloca um Digimon nível 3 embaixo. Pega o código dele aí pra gente, Vini. Enquanto ele é o Battle NPC. Battle NPC, o código dele é... Isso, lá da BT20. Deixa eu ver aqui. Bom, vai estar na tela pra vocês, pessoal. Isso, é o 092. Exato. Então, essa carta ela foi pensada nisso, né? De estar fazendo essas plays. Pode ser que list, pode ser que não. Eu acho que dentre essas 3 cartas que a gente falou, o Shiny, Greymon, Greymold tem que tomar essa lista. Pelo bem não só do meta competitivo, mas também porque ele só tem relevância nesse deck, então ele não vai ser um problema para outros decks que utilizam tal qual seria uma listagem no Common da BT16 ou no próprio Analog, que é uma mecânica necessária para outros decks. Com relação ao Leviamon, ele é uma carta muito forte, né? O Leviamon ele tem um pouquinho do complexo de Mirage Galgamon. Todo deck roxo que não tem um nível 6 tão eficiente pode estar utilizando ele, né? Com as Scrambles ele acabou sendo um pouco mais viável, porque por mais que ele tenha um custo muito alto de ser jogado, que é 5,
o fato dele deletar um ou mais Digimons, né? No caso, ele deleta um quando você tem mais Digimons do que o oponente, mas normalmente isso não acontece, então ele vai ter o mesmo tanto ou menos, então ele vai deletar 2 Digimons e ganhar memória por isso, né? E o fato dele ter 13.000 de DP e ter o Sec mais 1 junto com a option dele, né, que é o Biting Crush, que trashando ele você consegue, quando dá play por efeito, ele entrar em campo e aí fazer todas as plays para você roubar turno, deletar Digimon e assim por diante. Ele realmente é uma carta que tem relevância, né? A gente teve um resultado positivo no final da América, se eu não me engano, e teve um Seven Great Demon Lords e um Leviamon na final, né? E foi um jogo muito, muito bom para ambas as partes. Então ele é um deck que está tendo relevância competitiva, mas menos, né? Agora que a gente tem outros decks que vão dar play por efeito aí, coisas que vão trazer essas mecânicas, talvez ele volte a estar em alta, e da mesma forma que a gente falou do Wormmon, a Bandai pode estar se precavendo aí dele sendo muito opressor no meta. Ainda não acho que é um 100% de hit, né? Eu acredito que não deve acontecer dessa forma. E dentre essas cartas aí, o que eu acredito que precisa ser listado, né, A1, é o Shiny Greymon Ruin Mode, principalmente pelo Talmon Loop que tá acontecendo. Tá, beleza. Eu acho que de hit para banlist, eu acho que são todas as cartas que a gente tinha planejado, né? Ainda tem mais 2 cartas que eu quero falar sobre. 3 menções honrosas aqui. Isso. Eu acho que vai ser a Mother D. Reaper e o Shoto. Essas são cartas que por si só não fazem nada, mas juntas são um problema, né? Eu acho que esse combo, né, o pessoal estava esperando ser limitado lá atrás, na última banlist do ano passado, só que acabou não sendo um problema porque não tinha tanto suporte pro deck, o top end não era tão forte, tinha mais respostas. Hoje o top end ficou bem forte, né? A carta ficou bem mais abusiva, bem mais opressora e promove novamente uma gameplay que a interação não é tão legal assim, né? Ela lembra muito do deck Security Control, que estava sendo bem popular aí em alguns formatos atrás, e ela, além de ajudar esse deck, eu acho que a interação dessas 2 cartas não foi prevista pela Bandai, e não é legal você começar o jogo onde o oponente tem uma parede de 15.000 de DP que não é afetada por nada, é blocker e serve de alliance para qualquer hook que você tenha, que vai bater e vai dar, sei lá, 18.000 de dano na sua security por 2 checks. Eu acho que esse Pair Restrict já tem que vir agora para evitar esses tipos de interações não previstas pela Bandai de acontecer e serem abusados. E a outra carta que eu acho que é menção honrosa é o Tamer, lá do Galaxy, o Tamer Koisai, o Tamer vermelho, que é o Setter. Ele é uma boa parte do porquê o deck, né, porque a engine de Galaxy hoje funciona. O efeito dele on play também, um efeito main, e o problema dessa carta é que ela permite que você digivolua em outros sem custo, e ela não é limitada ao arquétipo, né? Então, a única coisa que você precisa é que a sua stack ali no momento seja do trait de Lightfinger no Article. Isso não tem problema, porque é parte da engine. Só que ela pode digievoluir em outra carta sem custo. Então, o que o pessoal acabava fazendo? Eles acabavam tendo 2 stacks, uma com nível 5 e outra poderia ser até com nível 4 ou nível 3. Eles utilizavam o Tamer, jogavam a stack que tinha o Nightclaw ou o Lightfang, faziam o efeito dela ali, colocavam embaixo e evoluíam o nível 5 para algum nível 6 sem pagar um custo. Então isso era muito forte para você trazer um Exeblamon de graça, um Mirage de graça e ainda ganhar memória, ou versões do deck que utilizavam mais a base vermelha ali, trazia algum dos Dragon Links de graça. Então esse efeito para você desevoluir alguma outra stack sem pagar o custo não foi previsto, né? Então novamente, eu acho que essa carta
talvez seja capaz de tomar algum tipo de limite por conta desse efeito, mas eu acho que não é o certo. Acho que essa carta deveria ser somente tomar uma errata para funcionar apenas como um arquétipo. Mas eu entendo se ela for limitada ou não, por conta desse efeito aí que a Bandai não previu aí no lançamento da XC. Era uma engine que estava começando ali agora, e eles queriam mais afetar o deck de Galaxy para se tornar alguma coisa, e eles acabaram não prevendo o efeito que essa carta ia ter quando você não jogasse com os top ends ali do deck. Então essas 3 cartas aí, eu acho que valem a pena a gente comentar aí agora. Não são alvos que eu acho que são dignos de serem listados, alguma coisa assim, mas valem a pena com que a Bandai tenha alguma resposta para eles, né? Por caso do Tamer, acho que é bom uma errata, e pro caso ali da moda de Reaper e do Shoto, eu acho que é passível de ser um card restrict. As cartas em si só não são problemas, mas elas juntas são bem chatas. Não tem muito mais o que falar. O Vinícius já falou, já completou bastante sobre essas questões aí. Eu acho que o Modder com o Shoto realmente tem que ser um par restrict aí, porque o Shoto ele é uma mecânica importante para o deck de Zeffaga, né? E é uma carta e um deck que a Bandai está tentando colocar em evidência, né? É o novo protagonista da novel. Então, eu não acho que a Bandai queira tirar essa carta, né? E ela também funciona em outros decks de forma menos opressora. Mas não acho que seria o ideal ter o limite direto no Shoto, né? E até porque ele é necessário em outros decks aí. O Ko e a Sayo, né? O Tamer do deck de Lightfang Nightclaw, ele realmente tem essa dinâmica que não foi esperado. Eu acho que só uma errata já era o suficiente. A gente já conseguiria manter. E ele é uma carta importante para a própria estrutura, né, do deck, porque ele é um setter que faz o processo de digievolução ser mais eficiente. Que o deck ele peca nisso, né? Ele é muito bom para subir as cartas até o nível 5 ali, e depois disso pena um pouco para subir nos dois níveis 6 e de fato terminar a stack no Grace Nova, tanto que eles nem usam assim mais, né? A engine é muito boa, mas só não com Grace Nova. E então eu acho que a ideia é essa mesmo, com relação às listas, né? Vamos só dar uma passada aqui então, Vinícius, pra gente apontar as cartas em 3 tiers aqui, né? Vamos falar muito provavelmente, talvez, Isso. E menos provavelmente. Então eu vou passar aqui. Mirage Galgamon, o que a gente vai fazer com ele? Muito provavelmente? Isso, com toda certeza, muito provavelmente. Beleza. Galgamon. Galgamon, não. Acho que não. Ok, então não deve tomar lista. Isso. Vamos puxar aqui Hexeblaumon. Também não. Okay. Eu acho que tá ok. Exvimon, do Imperial Dramon. Ele fica ali entre os dois. Provavelmente. Não muito provável, mas provável. Provável, também concordo. Peildramon. Também não deve ser nenhum problema. Uhum. Davis e Kane. Acho que fica no muito provável. Muito provável. Isso. Beleza. Retorno do Progenitor. Acho que não. Option sai ilesa dessa vez. Beleza. Então, pouco provavelmente. Indo agora pro Fenrir-Luga Balmon. Com toda certeza, muito provável. Beleza, eu concordo com você. Fenrir-Lugamon Takemikazuchi. Também acho muito provável que alguma resposta aconteça com essa carta. Eu colocaria no provável, não muito provável, mas acho que provável ele tá ali no meio termo. Acho que mais, mais no provável por causa que hitando o Balmon já fica mais complexo de estar chegando. Concordo. Então eu concordo também no provável. Indo agora pro Purple Hybrid, a gente tem aí o Matt Ishida. Matt, muito provável que aconteça alguma coisa com ele. Isso aí não tem segredo, é isso mesmo. Jack Raid.
com toda certeza também, muito provável. E Duskmon? Eu acho que Duskmon fica no provável. Concordo com você nessas 3 situações. Já puxando o Jack Rage aí, vamos puxar um Blinding Ray e um Gravity Crush então. Blinding Ray. Isso, eu acho que as duas, né, eu já puxando gatilho, as duas no provável. Não acho que uma tem tanta diferença, não. Acho que as duas podem ir no provável. Eu concordo com você nesse ponto também. Vamos deixar no provável, assim, com um pezinho ali no pouco provável, né? O Blinding Ray, ele tem um pouquinho mais de relatividade no meta devido ao Magna, né? Ele é um dos fatores ativador do Magna aí. Mas aí, já listando todas, vamos deixar no provável e fica certo assim. E aí, vamos para as cartinhas de Talmon. Então, a gente tem a Talmon Ace. A Talmon é pouco provável. Não acho que ela é o problema do deck. No pouco provável. Concordo com você, pouco provável. Eu acho que a gente tem que colocar o Shiny Greymon Ruin Mode no muito provável. Muito provável, com toda certeza. Beleza. E aí, indo para o nosso último arquétipo que a gente falou, que é o Red Hybrid. Anciente Greymon BT4. Acho que fica no provável. Concordo com você. Ele tem visibilidade, mas não é o maior problema do deck, então acho que provável. O Analog Youth. Analog eu acho que é no muito provável. Também concordo, principalmente não só pela relevância no Red Hybrid, mas em outros decks fortes aí. Exato. Agunimon Promo. Agunimon Promo tá no mesmo, na mesma ladaia ali que o Ancient Grey, acho que fica no provável. Eu acredito que ele e o Lobomon aí ficam no provável também. Eles podem ser uma resposta. Se aconteceu a lista do Analog, eles saem ilesos. Se não acontecer, eles se tornam vítimas. E aí vamos para as cartinhas genéricas que a gente citou. Vamos lá pro Koisai, o primeiro. Eu acho que não vai acontecer nada com a carta. Acho que é pouco provável que aconteça alguma coisa aí. Eu acredito que é isso mesmo. Só se a Bandai quisesse prevenir aí pro futuro com relação a esse arquétipo, né? Wormmon da BT16 pro Imperial Dramon Vírus. Não, também pouco provável. Acho que bom deixar a carta deixa a carta respirar um pouco. Tá cedo. Eu acho que é a mesma coisa com relação aos outros decks aí, né? Ao Magna. Acho que com o tempo essas cartas a gente vai dar um jeito de lidar com elas. Eu vou colocar no pouco provável também, porque eu acho que tá cedo. E aí vamos pro Leviamon. Leviamon também eu acho pouco provável. Acho que entendo o fato de ela ser bem genérica, mas eu acho que ela cai no mesmo conceito do Exeblau, né? Então eu acho que ela vai no pouco provável também. Beleza. E aí, Mother the Reaper e Shoto. Mother primeiro? Não, eu acho que eu não colocaria ambas as cartas sozinhas, né? Eu acho que elas sozinhas são pouco prováveis, mas as duas cartas juntas, com toda certeza, eu acho que deveria ser provável ali o pair restrict delas. Então, colocando um pair restrict aí, vamos botar uma correntinha nas duas, porque se acontecer vai ser as duas juntas. Exato. Então, beleza. Essa é a nossa lista de probabilidades de possíveis cartas a serem listadas ou banidas. E aí a gente coloca uma estrelinha no Bombom, porque a gente quer a banda esse safado. Esse cara merece. Isso. E a estrelinha no Jack Rage também. Exatamente. Estrelinha no Jack Rage, que essas duas aí tem que ir embora. Bandai elimina tudo isso aí e vida que segue. E pra gente finalizar, só pra agilizar, a gente já tá há muito tempo falando com vocês, hein, galera? Deixa o like aí, curte, comenta, compartilha. Eu sei que a gente tá devendo uns vídeos, mas semana de carnaval, né? A gente é jovem, ficou trabalhando e jogando Monster Hunter, desculpa. E por causa dos dias das nossas locais junto com o carnaval, a gente acabou não tendo as locais aqui, né? Não todas as locais que a gente costuma ter. Exato. Então, acabou culminando com isso e o fato de uma nova coleção ter saído. A gente quer trazer sempre os vídeos mais atualizados. Então, tivemos esse gap aí que não vai mais acontecer. A gente já vai voltar a todo vapor a produzir os vídeos dos jogos semanais aí da nossa local. E aí,
comentário rápido aqui, Vini, com relação a possíveis cartas de terem o ban ou lista retiradas. Já aconteceu no passado com algumas cartas e pode voltar a Isso. acontecer. Eu vou Ah, citar aqui, Vini, algumas uhum, cartas e eu quero a sua opinião sincera, tá? tranquilo. Começando com a carta que pode ser a mais importante de todas para reviver um deck aí, Greymon X Antibody da BT11. O que você acha? Acho que tranquilo de deixar ela sair da banlist. Eu acho que não precisa mais ter o medo que tinha antes, porque o Greymon era um deck bem popular antes e, bom, hoje não é mais um deck tão popular. Acho que não tem problema você retirar ela. Se ela acabar sendo um problema mesmo, eu acho que tudo bem fazer uma outra banlist um pouco tempo depois para listar essa carta de novo, mas eu acho que tá tranquilo não deixar ela sair ali da jaula um pouco. Eu acho que o mesmo critério que eles utilizaram para o Savior Hug para o deck de Jazz, podem utilizar aqui. Não acho que o deck também virar automaticamente top tier se essa carta for retirada da banlist. Pode ir para 4 cópias sem problema. Com relação à minha opinião, né, esse Greymon ele é importante pro deck, ele agiliza um pouco os processos de montar stack, mas o Greymon vai continuar tendo o problema que o Greymon tem, que é inconsistência, né? Ele não tem searches muito bons, ele tem uma dificuldade em achar as cartas aí. Então eu acho que essa carta ela poderia ser removida para voltar a dar um gás no deck de Greymon e também ajudar nas novas coleções que vão estar chegando aí, né, que vai ter um novo arquétipozinho de Greymon, obviamente está mais relacionado ao Adventure, né, mas pode estar ajudando. E eu também não vejo mais um problema nessa carta, porque hoje tem várias outras ferramentas que os decks utilizam para ter essa redução de custo aí na de evolução. Eu acho que é bem tranquilo. Próxima carta, Vini. Gabumon BT2069. O que você acha? Esse Gabumon aí eu acho que foi, primeiro de tudo, eu acho que eu já senti que esse foi um hit precoce da Bandai, porque o deck estava bem popular lá na X5 e ele acabou se juntando com o resto, né, da ladaia dos Gabumon. Acho que hoje nenhum deck realmente se beneficia dele com uma cópia ou 4 cópias. Acho que pode sair da lista ali tranquilamente. Eu também concordo, eu acho que ele acabou sendo listado em um momento na qual muitas coisas estavam acontecendo e a engine de Gabumon estava sendo genérica, né, para vários decks ali, e aí ele acabou indo na onda, e eu acredito que ele pode sair da lista sem problema nenhum. Exato. Próxima carta, BT6, Reinforce Memory Boost. O que você acha, Vini? Também acho que tá tranquilo essa carta sair. Não tem problema imediato agora. Talvez vejo ela sendo um problema para decks, né, de igual Security Control, né, para postergar mais ainda os jogos, mas tirando esse tipo de deck, não vejo ela sendo utilizada mais em nenhum outro, né? Então acho que pode sair, pode testar as águas e ela sair. Mas se o deck de Security Control, né, mais puxado para não interações com o oponente, deixar a cargo da Security Bombs controlada, aí beleza, aí pode voltar a listar. Acho que tranquilo de tirar ela da banlist por enquanto. Eu acho que na realidade atual, né, no nosso meta, essa carta já não tem tanto peso assim, né? O custo dela acaba sendo muito alto e você passar com 3, 4, 5 de memória, dependendo das circunstâncias, para você buscar 2 cartas, recuperar uma vida, não vale mais a pena, né? Por mais que ela tenha um delay de 3 de memória depois, ela acaba sendo uma carta pesada para nossa realidade atual, né? 6 de custo é um custo alto e ela não faz tanta coisa assim. Hoje nós temos outras ferramentas que acabam sendo mais viáveis aí para estar utilizando no lugar dessa carta. Então, por mais que ela, em algumas circunstâncias, ela seja removida da lista, né? Eu acho que ela continuará não tendo tanta relevância assim, mas eu não vejo ela como um problema que nem ela era no passado. Próxima carta, BT9, Sunrise Buster. O que você tem a dizer dessa carta aí, Vini? Acho que no
formato em que ela foi banida, ela era muito forte, né? Porque nessa época, acho que Yellow Hybrid era um deck bem complicado de se lidar, né? Porque tinha bastante tipo de recovery e bastante, né, jeitos de atacar com vários tamers em campo. Hoje em dia também não vejo nenhum problema com essa carta existir. Eu acho que é uma carta bem tranquila, né, em comparação com o que a gente está lidando hoje em dia. Pode dar restriction nessa carta, então também não vejo ela fazendo nenhum efeito no meta atual. Passo das suas palavras às minhas. Eu acho que ela saindo não vai ter tanta relevância, e ela ficando não tem porquê, né, na realidade atual. Agora a gente já vai para uma cartinha que é um pouco polêmica, né? Foi o que enfraqueceu o deck quando foi listado. BT13, Gel Greymon. O que você tem a dizer dessa? Eu acho que é uma carta que hoje, né, a gente viu que a lista dela afetou bastante o deck, diminuiu bastante a rapidez que o deck tinha. Só que eu acho que o deck hoje também não está fazendo muita coisa, o deck de Shine, mas eu vejo com que talvez, né, com o suporte novo que já foi anunciado para o deck de Shine, vejo por que a Bandai ainda manteria essa carta lá na banlist. Mas caso a Bandai ainda queira testar as águas de novo para Shine, porque o deck em si diminuiu a velocidade, e eu acho que mesmo com ela 4 cópias também não acho que ela ajudaria tanto o deck assim, porque o deck em geral não acho que ele segue no mesmo tempo, né, que os decks do meta atual. Acho que poderia testar as águas, sair aí da banlist, mas eu entendo se ela continuar por conta do novo suporte. Então acho que tranquilo, acho que qualquer decisão que a Bandai tenha sobre essa carta não vou ficar surpreso. Tanto a Restrict quanto equipar ela aí na lista. Eu acredito que ela continuará na lista, né? Ela não é só viável no deck do Shine Grey, mas ela também entrava como cópias em outros decks da cor para poder buscar tamers na segurança, né? Principalmente em decks que os tamers são mais caros. Então eu acho que essa usabilidade em outros decks ele acaba fazendo com que a carta continue listada aí. Apesar que dentro do nosso meta atual ele sair, eu não acho que teria um impacto tão grande assim, a não ser que a Bandai tá planejando algumas coisas a mais aí com relação ao Shine Grey. Mas eu acho que ela tem uma tendência mais de continuar listada por mais algum tempo aí, para a Bandai conseguir trabalhar melhor para depois ela sair. E aí vamos para X4 019 Mech Galgamon. O que você acha dessa aqui? Eu acho que essa carta ela só vai sair da lista porque, inegavelmente, o Mirage vai ser listado. Então isso aqui vai ser meio que o presente da Bandai para os jogadores de Mirage. Tipo, olha só, quitamos o boss do seu deck, então para vocês não chorarem tanto, pode ter esse cara aí de volta. Principalmente porque hoje o nível 5 do deck de Mirage não é nem mais o outro Mech Galgamon, é o Wankumon lá da X6 ou da X7. Então também não vejo problema dessa carta aí sair da lista. Eu acho que o inherit dela é bem mais tranquilo, e com o Mirage da BT11 listado, não tem problema dessa carta ser retirada dessa lista aí. Eu concordo com você, eu acho que é um jeito de você dar um suspiro pro deck de novo, né? Tendo em vista que o Mirage da BT11 vai, Bandai, lista esse menino. Lista esse menino, ó, é o outro deck de lobinho que a Bandai gosta muito, hein? Então, ó, Mirage saindo, o Mech Galgamon DX4 pode ser liberado aí, vai dar um suspiro pro deck, a galera que tem o deck não vai ficar tão triste assim. Então eu acho que ele realmente pode estar saindo aí com o Mirage da BT11 entrando na lista,
para poder dar um respiro para a estrutura geral do deck. E aí, para a gente concluir, né, eu acho que a última carta que a gente pode estar falando aqui é o Garurumon Promo. O que você tem a dizer sobre essa carta, Vini? Esse Garurumon, eu acho que hoje é tranquilo dele sair da lista, né? O maior problema que ela tinha, eu acho que era a facilidade de você juntar cartas na mão, né? Só que você, principalmente o efeito dela em ataque, não era tão utilizável, né? Você não tinha jeitos bons de proteger essa carta para não morrer na security. Ela foi um problema quando o Camon, né, da BT14 veio, né? Obviamente essa carta já estava listada lá, mas quando ela aparecia era quase um game over para a match ali, naquela época que as coisas de Garou ainda não estavam listadas, mas hoje eu acho que não tem nenhum problema, né? Principalmente porque o Bukamon está listado, as coisas de Garou X já estão listadas, tem pouco jeito de você proteger o Metal Garurumon com essa carta embaixo, então o Inherit dela não tem assim tanto poder, tanta coisa assim para impactar. E hoje também a gente tem Alliance, né? Alliance também serve como Secret Attack mais um. Então eu não acho que essa carta é tão opressiva assim. Eu acho que tirando ela aí da lista não vai mudar muita coisa ali para os decks de Garurumon, não. Obviamente eles vão concordar com a carta, mais uma carta, mais um poder ali pro deck, mas não vejo ela fazendo tanto estrago não se ela sair da lista. Eu acho que é isso aí também, né? Tanto o deck de Greymon quanto o de Garurumon aí estão um pouco apagados. Eu acho que tirando tanto essa carta quanto o Greymon Ex-Antibody da BT11 da lista, acaba dando um realce aí melhor, mais opções para esses jogadores e ajudam também a fomentar as novas decks estruturais, né? Então eu acho que poderia sair também, né? Acaba sendo mais uma opção aí dentre as outras que tem para os decks e ficaria legal para os jogadores desses decks aí. Acho que é isso, né, Vinícius? Tem mais alguma que você quer falar? Não, acho que a gente cobriu até cartas demais, cobramos aí quase 40 cartas, acho que passamos aí por 33, 34 cartas no geral. Acho que é carta suficiente, não acho que nem todas essas vão aparecer nessa playlist agora, mas é importante falar assim. Então é isso. Pessoal, agradecemos quem ficou com a gente aí até agora. A gente tomou bastante tempo de vocês aí. Espero que os nossos insights com relação às cartas, aos decks e ao próprio meta que está acontecendo sejam de ajuda de vocês. Espero que vocês tenham tido um tempo agradável com a gente, né? A gente, novamente falando, faz isso com muito carinho. E é isso. Da minha parte, valeu aí pela presença e até a próxima. Vai lá, Vini. Também agradeço a presença de vocês aí até agora. A gente gastou bastante tempo comentando sobre, mas eu acho que é importante dar esse insight aí para todas as cartas que a gente comentou. Contextualizar elas bem para a gente só não falar, bane um, bane outro, né, sem justificativa. Então, agradeço aí para quem ficou aí até agora no final do vídeo. E tá beleza. Valeu aí, time. Até a próxima. Falou!